Olá! Ao longo do vídeo, irei falar sobre a Escola das Relações Humanas. Inicialmente, tenho que falar sobre o fundador da teoria das relações humanas, Elton Mayo. Ele nasceu em 1880 na Austrália, na cidade de Adelaide. Foi um psicólogo, professor sociólogo e pesquisador das organizações. Realizou a experiência de Highthorne, que foi importante para considerar os fatores sociais como influentes para uma melhor eficiência no trabalho, surgindo com isso a teoria das relações humanas. O contexto da teoria das relações humanas se dá em face às críticas à abordagem clássica, ou, no caso, à teoria clássica. Os trabalhadores e sindicatos americanos passaram a visualizar e interpretar a administração científica como um meio sofisticado de exploração de empregados a favor dos interesses patronais. Com isso, verificou-se que a administração se baseava em princípios inadequados ao estilo de vida do americano. Assim, a teoria das relações humanas surge para corrigir a tendência da desumanização do trabalho. As origens da teoria das relações humanas se dão em 4 tópicos: da necessidade de humanizar e democratizar a administração, libertando assim os conceitos rígidos e mecanicistas da teoria clássica, o desenvolvimento das ciências humanas, pois principalmente a psicologia, nas aplicações da organização industrial, demonstrou a inadequação dos princípios da teoria clássica. O terceiro aspecto seria as ideias da filosofia pragmática de John Dewey e da psicologia dinâmica de Kurt Lewin, pois eles foram fundamentais para o humanismo na administração. E a última característica da origem seria as conclusões da experiência de Highthorne, que foram realizadas entre 1927 e 1932 por Elton Mayo, contrapondo os principais postulados da teoria clássica da administração. Agora irei falar um pouco mais sobre a experiência de Highthorne. Em 1927, Elton Mayo coordenou uma experiência na fábrica de Highthorne da Western Electric Company, em Chicago, para avaliar a correlação entre iluminação e eficiência dos operários, medida por meio da produção. A pesquisa mostrou que os resultados da experiência foram prejudicados por variáveis da natureza psicológica. Essa experiência foi construída em 4 fases. Na primeira fase, ela pretendia confirmar a influência da iluminação sobre o desempenho dos funcionários, onde um grupo ficava com uma iluminação plena e o outro grupo com uma iluminação com graus de intensidade variável. Não comprovaram a influência da iluminação no desempenho dos operários, mas sim a preponderância do fator psicológico ou fisiológico, pois os operários se julgaram obrigados a produzir mais quando a intensidade da iluminação aumentava, e o contrário quando diminuía, evidenciando assim as suposições pessoais, mostrando que a eficiência está ligada às condições psicológicas. Já na segunda fase, foi montada uma nova equipe instruída por um supervisor durante 12 períodos. Nesses períodos, algumas variáveis eram acrescentadas: horários de descanso, intervalos diurnos, formas de pagamento diferenciadas, que são as modificações na forma de pagamento, intervalo entre períodos, horários diferentes para o encerramento das atividades e a semana de 5 dias, que seria, por exemplo, dando um sábado também além do domingo, lanches nos intervalos e entre outros. Ficou constatado nessa experiência a melhor realização dessas atividades, melhorando com isso os resultados e obtendo também melhor engajamento dos trabalhadores, assim como a produtividade dos mesmos, melhorando os aspectos do trabalho em equipe e permitindo com isso que as pessoas trabalhassem com mais liberdade e menos ansiedade. Já na terceira fase dessa experiência, ela teve o intuito de conhecer melhor os empregados da organização, desde que ao sentiam, o tratamento que recebiam, ou suas opiniões sobre o trabalho, até mesmo em ouvir sugestões a respeito do treinamento dos seus supervisores. Foi realizado o programa de entrevistas, então, onde o mesmo foi muito bem recebido e contou com mais de 21 mil entrevistas realizadas no contingente de mais de 40 mil empregados. Após o sucesso da experiência, em 1931, foi implementada a entrevista onde os trabalhadores falavam o que queriam falar, sem ter que seguir um roteiro prévio. Com as entrevistas, constatou que os operários tinham uma organização informal para se protegerem contra o que percebiam como ameaças da administração, sendo que nessas organizações informais existia lealdade e liderança de certos funcionários, como próprias regras de procedimento, e que em caso de contradições à vontade dessa organização, haveria uma punição, que não seria uma punição formal, mas que seria aplicada pelo grupo ao determinado membro que cometesse o delito.
A quarta fase surgiu justamente para entender melhor esse movimento das organizações formais. Nessa fase foi escolhido um grupo para trabalhar em uma sala especial. Haveria um observador interno e um entrevistador externo para conseguir analisar a organização informal dos operários. Constatou a solidariedade do grupo, ao ver que os mesmos desenvolveram métodos para assegurar as atividades, pressionando os membros que viessem a prejudicar o outro, visto que o pagamento era baseado na produção do grupo. Assim, permitiu a relação informal dos empregados e a organização formal da fábrica. Agora irei falar das conclusões da experiência de Hawthorne. O nível de produção é resultante da integração social, visto que o nível de produção é determinado por normas sociais e expectativas grupais. Outra conclusão foi o comportamento social dos empregados, onde mostrou que os trabalhadores agem como membros de grupos e não como indivíduos isolados. O terceiro aspecto da conclusão foi as recompensas e as sanções sociais, pois mostrou que o comportamento dos trabalhadores está condicionado a normas e padrões sociais, ou seja, as pessoas são motivadas pelo reconhecimento, aprovação social e participações, ressaltando que nesse caso a motivação econômica é secundária na determinação da produção do funcionário. O outro aspecto da conclusão foram os grupos informais, evidenciando que essa organização informal constitui na organização humana da empresa, às vezes se contrapondo à organização formal estabelecida pela direção, sendo que esses grupos meio que se regulamentam, definindo regras, recompensas, sanções e promovendo a integração entre si. As relações humanas também permitiam uma atmosfera onde cada pessoa é encorajada a exprimir-se livre e sadiamente, desenvolvendo ações e atitudes entre as pessoas e o grupo. Cada pessoa procura compreender a outra pessoa, buscando uma participação ativa e que atenda aos interesses e aspirações dos mesmos. Outra conclusão foi a importância do conteúdo do cargo nesse caso, pois mostrou que a especialização proposta pela teoria clássica não cria a organização mais eficiente, observando que os operários trocavam de posição para variar e evitar a monotonia. Ou seja, você ter uma especialização nem sempre vai fazer com que você age de maneira correta ou você fique satisfeito com o seu trabalho, porque muitas vezes essa realização dessa atividade vai ser algo monótono e o trabalhador vai acabar perdendo o interesse. Agora eu vou falar das funções básicas da organização industrial. A experiência de Hawthorne promoveu uma nova visão para a administração. Wetrisberg e Dixon disseram que a organização industrial tem duas funções principais: produzir bens e serviços e distribuir satisfações entre seus participantes, antecipando as atuais preocupações com a responsabilidade social das organizações. Assim, ao contrário da teoria clássica, a teoria das relações humanas trata a organização como um grupo de pessoas, enfatiza as pessoas, é inspirado em sistema da psicologia, tem delegação plena de autoridade, a autonomia do empregado existe, tem confiança e abertura, tem ênfase nas relações humanas entre as pessoas, confiança nas pessoas e dinâmica grupal e interpessoal. A teoria das relações humanas foi um grande marco para a melhoria das práticas administrativas, tendo importância fundamental para o atual cenário das organizações. Assim encerro minha apresentação. Muito obrigado.